Vocês lembram onde foi feita a leitura bíblica hoje? Mateus 11. Depois para aí de novo, Mateus 11, versículo 11 também. Nós fizemos a leitura bem extensa hoje, o Oswaldo leu do versículo 1 até o versículo 19. Mas hoje, agora nós vamos ler apenas o versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 11, diz o seguinte: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu vou ler de novo. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém. Queridos, esse texto vai falar da crise do maior homem da história da humanidade, descrito pelo próprio Jesus, João Batista. Quem era João Batista? João Batista era filho de sacerdote, do sacerdote Zacarias, porém ele era profeta. Sua mãe era estéril, porém ele nasceu. Seu nome escolhido pelo próprio Deus foi João. Era apenas João, mas devido ele batizar no deserto, ficou conhecido como João Batista. Ele cresceu, viveu, pregou e batizava no deserto. Ele era um nazireu de Deus. Nazireu era uma pessoa santificada para Deus, separada para Deus, e não podia praticar ou comer uma série de coisas. Tinha um modo de vida diferenciado, consagrado a Deus. João foi esse nazireu de Deus. Ele também vestia a sua roupa, a sua vestimenta de peles de camelos. Era uma vestimenta um tanto grosseira, mas esta era a vestimenta de João. Ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Ele vivia basicamente no deserto. Nunca casou-se, também não teve filhos, e não realizou nenhum milagre sequer. Pelo menos não consta nas Escrituras que João tenha realizado milagre. Foi precursor de Jesus, veio para preparar o caminho, veio na autoridade de Elias, conforme a Escritura já relatava a respeito. Ele teve o privilégio de batizar Jesus nas águas e declará-lo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nunca quis ser igual a Jesus, mas ele andou no caminho do Senhor. Aleluia. Ele disse de Jesus, quando perguntaram se ele era o Cristo, se seria o Messias, ele disse: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Certa vez alguém com certos ciúmes disse a João: João, Jesus está batizando mais do que você, João, você não vai fazer nada. João declarou: importa que ele cresça e eu diminua. Louvado seja Deus.
João não queria ser grande, João não queria se igualar a Jesus, não era o objetivo dele, não foi a intenção dele, não foi o chamado dele. Mas mesmo não querendo ser grande, João foi maior do que Matusalém, o homem que mais viveu na história da humanidade, e está aí no livro dos recordes até hoje. Ninguém conseguiu ultrapassá-lo em dias de vida, mesmo querendo ser pequeno. João foi maior do que Enoque, o homem que andou com Deus e foi trasladado para não ver a morte. Deus para si o tomou e ele não foi mais visto entre os seus irmãos, os seus contemporâneos. Mesmo não querendo ser grande, João, ele foi maior do que Noé, o salvador da raça humana, aquele que preservou a raça humana através da arca de Deus. Mesmo não querendo ser grande, João foi maior do que Abraão, chamado pelo próprio Deus pai de muitas nações. Foi maior do que Isaac, foi maior do que Jacó, foi maior do que José, foi maior do que Moisés, foi maior do que Arão, foi maior do que Josué, foi maior do que Samuel, foi maior do que Davi, foi maior do que Salomão, o rei mais sábio da história. E se nós formos buscar nomes famosos, nome de pessoas que estiveram em evidência, João Batista superou a todos. Jesus mesmo declara dele: não houve homem nascido do relacionamento de um homem e mulher que tenha sido como João. Louvado seja Deus para sempre. Todos os patriarcas, juízes, profetas não foram como João. Todos os faraós juntos, todos os Herodes juntos, todos os Césares juntos não alcançaram a grandiosidade de João o Batista. Foi o próprio Jesus quem declarou, aleluia. Teve vários João na Bíblia. A Bíblia relata pelo menos 5 João, mas nenhum foi igual ao João o Batista. Louvado seja Deus. O maior homem da história humana. Ele estava preso. Foi preso por denunciar uma união conjugal ilícita do rei Herodes com Herodias, e por isso ele foi lançado na prisão. O homem maior do mundo estava agora enjaulado, aprisionado, e ele ouvira ali, enquanto estava na prisão, os milagres que o Senhor Jesus estava operando. A fama de Jesus crescia, e os discípulos de João, que não o abandonaram, que o visitavam no cárcere, certamente dava notícias de o quanto Jesus estava grande, o quanto Jesus estava famoso. E João, então, como qualquer um mortal, ele começou a ter dúvidas, ele começou a viver uma crise. Quem sabe ele pudesse pensar no seu coração: Jesus, o Messias, está curando a muitos, está ressuscitando a muitos, e nada tem feito por mim. Eu, aquele que fui o precursor, que anunciei a sua chegada, que o batizei nas águas, que o declarei diante da multidão. João era falho, amados. João era humano. Eu quero dizer para você que nenhum de nós estamos isentos de sofrermos crises na nossa caminhada cristã, crise na nossa fé, crise no nosso relacionamento com Deus, na nossa confiança no Senhor. Todos nós estamos sujeitos a Elias.
se sujeitou a isso, teve uma das mais terríveis depressões, pediu a morte. Temos o caso de Jonas, que também ficou bastante revoltado, e temos vários casos na Bíblia de pessoas que sofreram crises existenciais, crise na sua fé, na sua convicção no Deus da sua fé. João, ele também teve esse momento de crise. Estando ali na prisão, começou a germinar uma dúvida no coração de João, e ele chamou 2 de seus discípulos e mandou ir até Jesus e dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha, João havia dito: tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João havia testemunhado a evidência, a materialização do Espírito Santo sobre Jesus. João foi testemunha do brado do próprio Deus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Mas mesmo assim, João teve dúvidas, João teve crises, e ele manda seus discípulos irem até Jesus a perguntar se ele era mesmo o Messias. Depois de todas as declarações e de todos os testemunhos da fama de Jesus, dos milagres que Jesus realizava, ele teve essa dúvida. E os discípulos chegam ali e perguntam, conforme João havia lhe orientado. E Jesus, muito sábio, ele não disse: eu sou, vai lá, diga para João que eu sou Cristo, que eu sou Jesus, sou eu mesmo. Não. Jesus, ele disse aos rapazes assim: olha, voltem, digam a João que os cegos veem, os paralíticos andam, que os enfermos são curados, que os mortos ressuscitam. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tem outro evangelho que diz que Jesus começou a fazer para eles verem, e disse: vai lá e anuncia a João que está acontecendo. Aleluia. Jesus demonstrou quem ele era através das ações que ele fazia publicamente. E depois ele disse o mais importante de tudo isso: diga a João que o Evangelho está sendo anunciado aos pobres. O Evangelho está sendo anunciado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Eu não sei qual tem sido a tua dúvida, eu não sei qual tem sido a crise que você tem enfrentado na tua caminhada cristã, os teus momentos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: embora pareça que Jesus te abandonou, embora em alguns momentos você se sinta caminhando sozinho, desamparado, eu quero dizer para você, aleluia, que o homem das mãos curadas, ele continua com você. Aleluia. Ele continua não só ao teu lado, mas ele continua em tua vida através do seu Espírito Santo. Aleluia. E eu digo para você, nesta oportunidade, o que Jesus gostaria de dizer agora: eu estou contigo, meu filho, nunca te deixo sozinho. Eu estou contigo, meu filho, nunca te deixo sozinho. Eu não sei se foi enfermidade, eu não sei se foi alguma outra crise, quem sabe no relacionamento, na família, com o esposo, com filhos, ou com pais, ou com patrões. Eu não sei se há incerteza do amanhã, devido às circunstâncias que estão acontecendo de forma controversa daquilo que você planejava, daquilo que
você sonhou. Eu quero dizer para você que não importa as circunstâncias, se você crê, aleluia, tudo você poderá em o nome do Senhor Jesus. Ele está contigo, Ele não te desampara. Lázaro pensou que estava tudo acabado. Jesus disse: não tema, Lázaro, aliás, Jairo, a menina dorme. Marta e Maria pensou que estava tudo acabado. Tinha 4 dias que Lázaro estava enterrado. Jesus disse: não tema, ele ressuscitará. A viúva de Naim, aleluia, estava indo enterrar o seu morto, seu único filho. A esperança dela iria ser sepultada. Jesus toca no esquife e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te, porque aonde Jesus está, queridos, há esperança. Aonde Jesus está, a vitória. Aonde Jesus está, aleluia, a presença de Deus. As bênçãos do Senhor, aleluia, ela segue aqueles que andam com Jesus, que estão com o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. E Jesus, amado, sendo um homem sábio, ele esperou a hora certa para ele elogiar João. O texto afirma no versículo de número 7: e partindo eles, ou seja, os discípulos de João, voltando para dar a notícia a João, não estava mais com Jesus e a multidão. Então Jesus começa a dizer às turbas a respeito de João. As turbas aqui, amados, se refere à multidão alvoroçada. Jesus estava no meio de uma grande multidão. Quem sabe eles estavam alvoroçados pelos milagres que tinham acabado de acontecer. Quem sabe pessoas estavam adorando a Deus por ter saído da cadeira de roda. Não tinha ainda a cadeira de roda naquele tempo, né? Ter saído do colchão, da maca, da cama. Pessoas terem enxergado, terem visto. Pessoas estavam adorando e outros, quem sabe, estavam esconjurando Jesus, dizendo que ele, através dos demônios, é que expulsava os demônios, é que curava os enfermos. Eu sei que o texto aqui, Mateus chama de as turbas, uma multidão alvoroçada. Jesus começa então a elogiar a João Batista. Nós conhecemos apenas 3 elogios de Jesus durante o seu ministério. Um elogio para cada ano do seu ministério. Uma vez ele elogiou uma mulher que não era da linhagem de Abraão, pela grande fé. Outra vez ele elogiou um centurião romano pela fé daquele homem. E a terceira vez ele elogia João. E aqui ele não faz um mero elogio. Aqui ele faz uma grande declaração a respeito de João. Louvado seja Deus. Ele diz assim: porque em verdade vos digo, versículo 11, que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Aleluia. Ele faz uma grande declaração a respeito de João. E eu quero perguntar para você: que tipo de declaração Jesus poderia fazer a teu respeito? Se Jesus tivesse que fazer uma declaração sua, de você para alguém nesta noite, que tipo de declaração Jesus faria a teu respeito? Será que Jesus faria a declaração que o Senhor fez a Satanás do seu servo Jó? Tem visto o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se aparta do mal, que se desvia do mal? Ou se Jesus teria coragem de fazer uma declaração semelhante à que ele fez de João?
Ou quem sabe ainda uma declaração que ele fez a Natanael, olhando para Natanael debaixo da figueira e dizendo: eis aí um israelita fiel. Que tipo de declaração o Senhor faria de você? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis. O Senhor ele nos sonda. O Senhor ele prescruta a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso pensamento. Não é necessário que você fale palavra alguma para que o Senhor saiba o que está passando no teu coração. O Senhor sabe do teu compromisso, da tua humilhação diante dele, da tua fidelidade, do teu esforço para santificar a tua vida a ele. Que declaração o Senhor faria de você nesta oportunidade? Aleluia! Isto é importante, queridos, nós refletirmos a respeito disso, porque nós não vivemos para nós mesmos. O mundo por aí, as pessoas do mundo que não tem Jesus, que não tem esperança, elas vivem para si mesmas, elas vivem para a fama, para o reconhecimento público, para ser elogiada, para ser retribuída. A igreja é diferente, a igreja já morreu. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas é Cristo quem vive em nós. Aleluia! É o Senhor quem vive em nós. Portanto, não vive mais eu, afirmou o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Então eu não preciso me preocupar com os elogios, com as retribuições, com os reconhecimentos. Mas tem uma coisa que eu preciso me preocupar nesta vida: é se a forma que eu estou vivendo está agradando a Cristo. Essa é a forma que eu estou vivendo, está me condicionando para ouvir o soar da trombeta de Deus no grande dia do Senhor. Aleluia! Porque o Senhor virá buscar uma igreja santa, como eu costumo dizer, uma igreja redimida, comprada, lavada no seu sangue, sem mácula, sem mancha. Uma igreja que não se identifica com o pecado, que não se identifica com a mentira, com a lascívia, com a luxúria. Uma igreja pura, que vive para Deus, que se preocupa em agradar ao Senhor. Aleluia! Na última parte do versículo 11, nós observamos aqui que Jesus diz assim: mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João. Parece assim um paradoxo. Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João. João era o maior homem, não tinha ninguém que se igualasse a ele. De repente Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior do que João. O que Jesus quer dizer aqui, queridos? Jesus está falando sobre o princípio da humildade. O princípio da humildade. Não queira ser grande no meio da igreja. Não queira ser o maior entre os teus irmãos. O princípio da humildade, queridos, move o coração de Deus ao nosso respeito. O princípio da humildade abre, escancar as portas ao nosso favor. Lembra-se de José, mesmo traído pelos seus irmãos, atentado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, ter vivido uma vida de cão por 13 anos na prisão. Quando ele tem a oportunidade de ver os seus irmãos, quando Deus coloca os seus irmãos, os seus traidores nas mãos dele, ele chora e diz: não temas,
porque foi o Senhor que usou vocês para me trazer para cá. O mal que vocês pensavam estar me fazendo era provisão de Deus para salvar a minha família. Aleluia! Que princípio de humildade extraordinário. Portanto, queridos, cuidado com o orgulho, cuidado com a altivez, cuidado com a mesquinharia. Tem gente que é tão mesquinho que ele vive dizendo: ninguém me visita, ninguém olha para mim, ninguém me estende a mão, ninguém me cumprimenta. Isso é mesquinhez. Seja grato ao Senhor. Ao invés de exigir que as pessoas vão até você, vá você até elas e dê um abraço, dê um sorriso, diga: Deus te abençoe, Deus é contigo, a vitória é tua, em nome de Jesus. E você vai ver que as coisas vão mudar a teu respeito. As pessoas vão querer se aproximar de ti, te abraçar. Agora, se você só tiver apenas o dedão de acusação, amados, de vítima, isso afasta as pessoas e ainda fecham as portas das bênçãos no nosso respeito. Um outro princípio que Jesus usou foi que ele não elogiou João na presença dos seus discípulos, discípulos de João, para que João não se inflasse. Porque se tem uma coisa que é uma tentação para nós, é o elogio pessoal, é o reconhecimento público. A gente fica se achando, a gente pensa que é mesmo, a gente é de verdade. A gente não é não, amados, é Jesus quem brilha em nós, é a graça dele que é derramada sobre nós, aleluia. Tudo que acontece em nós, através de nós, são as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, aleluia. Portanto, quando o Senhor te usar como instrumento, não se orgulhe disso, glorifique ao Senhor, dê a glória a Ele, tribute a Ele, porque só Ele é digno de ser elogiado, de ser reconhecido, de ser adorado. Jesus deixou os discípulos de João virar as costas, para depois ele dizer essas afirmações, que João era maior, que João era grande, que nem Abraão foi igual a João. Louvado seja Deus. E depois que ele dá esse elogio, ele traz o princípio da humildade. Querem ser grande também? Então se humilhe, porque o menor no reino dos céus, ele pode ser maior do que João. Aleluia. Então não fique triste por ser o menor. Eu sou o menor da Betel. Eu passei 3 meses sem o pastor me chamar para cantar. Eu sou invisível. Tem tanto tempo que eu tenho vontade de pregar na Betel e o pastor nunca me viu. Não fique com depressão não, amados. Louve a Deus, porque o Senhor Ele te vê, Ele te solta. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento certo Ele vai fazer brilhar a tua luz, resplandecer a tua luz como o sol ao meio-dia. Aleluia. Seja grato ao Senhor. Louve ao Senhor por tudo, e o Senhor te fará uma bênção nas suas mãos. O Senhor quer que todos nós sejamos uma bênção. Tem gente que quer ser abençoado, só quer ser abençoado, mas não quer ser uma bênção. Jesus, Ele até te abençoa, mas a prioridade dele é que você seja uma bênção. Quando você é uma bênção, você é servo. Você abençoa pessoas, você socorre pessoas, você ajuda pessoas, você aconselha pessoas, você ouve pessoas, você ora por pessoas, você promove pessoas, você fala bem de pessoas, você elogia pessoas, você não anda botando ninguém para baixo, você não anda falando mal das pessoas, traindo, desconstruindo a reputação das pessoas. Seja grato, seja uma bênção, que o Senhor te abençoe. Vamos ficar de pé. Aleluia. Nós vamos orar nesta hora. Já estou sentindo o cheiro do churrasco lá de fora. Viu? Alguém sentiu aí? Aleluia. Nós vamos orar. Tem alguém que deseja nesta hora fazer uma reconciliação com Cristo, um acerto com o Senhor, entregar sua vida a Jesus?
Aleluia. O Senhor está te chamando para ser dos seus pequeninos do reino dos céus. O Senhor, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te dar a salvação. Não adianta você ter milhares de recursos, milhões, ouro, prata, se você não tiver lá nos céus o teu nome escrito no livro da vida, tudo será em vão aqui na terra. Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Alguém deseja tomar essa decisão ao lado de Jesus? Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor. Eu quero convidar o presbítero Edmilson, a segundo co-pastor, para fazer esta oração. E o presbítero Oswaldo, nosso primeiro co-pastor, vai estar impetrando as bênçãos apostólicas. Eu quero pedir aos irmãos que não tenham pressa ao sair, porque tem um jantarzinho ali para vocês, viu? O Chaga é caprichoso, vocês sabem, né? O Chaga, a Vânia faz, o Chaga leva a fama, mas tudo bem. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, estamos gratos a Ti, ó Deus, por este culto maravilhoso, onde nossas almas se alegrou em ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, não porque merecemos, mas porque a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Senhor, não tem fim. Cuida dos nossos corações, nos ensina a ser grato ao Senhor. Pai, nos ensina a ser Teus filhos como Tu queres. Fala com a Tua igreja de uma forma toda especial e abençoe cada dia o anjo da Tua igreja, enchendo, Senhor, cobrindo ele com Teu sangue e dando vitória ao Teu filho e à sua família em todo o tempo. Abençoa a Tua igreja, nos conduz em paz aos nossos lares, nos dá uma semana de trabalho e muita garantia de amor e justiça em nossos corações. Abençoa, Pai, de uma forma toda especial. É a minha oração em nome de Jesus. Coloque a sua mão assim, por favor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça com cada irmão e todos digam amém.